O Presidente da República da Guiné-Bissau recebeu o Secretário-Geral da Organização para a África, Caraíbas e Pacífico. À saída do encontro, Jorge Chicótio, antigo chefe da diplomacia angolana, disse ter abordado com o Umaru Sissoko Embaló a atual situação geral do país, particularmente os acontecimentos de 1 de fevereiro. Abordada foi também a possibilidade de a Guiné-Bissau concorrer a fundos disponibilizados pela União Europeia. Informamos o excelencio Presidente da República sobre a evolução do acordo. Sabe que nós gerimos uma cooperação de parceria entre os Estados da OSP e a União Europeia, que financia alguns projetos e programas de desenvolvimento. Informamos o Sr. Presidente sobre o estado do acordo, ou próximo acordo, que foi concluído em termos de negociação, que deverá ser assinado em junho deste ano para ser implementado então para os próximos 20 anos. Portanto, na base desses montantes haverá envelopes específicos que cada um dos Estados poderá negociar em função dos projetos que tiver com a União Europeia para ver se podem ser financiados. E, sobretudo, com todo o progresso que eu constatei que a Guiné realizou nos últimos tempos. O relatório relativo à situação dos direitos humanos em 2021, divulgado esta semana pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, diz que os direitos humanos e a impunidade continuam a constituir um sério problema na Guiné-Bissau. O documento defende ainda que, por serem mal pagos, os juízes estão sujeitos à corrupção e que a violação dos direitos civis, como a liberdade de imprensa e de expressão, são uma constante. Segundo o relatório do Departamento dos Estados Unidos de América, prisões e detenções arbitrárias, restrições à liberdade de imprensa e tratamento cruel por parte dos polícias figuram entre as violações dos direitos humanos que continuam a ser registradas na Guiné-Bissau. O relatório publicado na terça-feira sobre a situação dos direitos humanos em 2021 adianta a existência de relatos confiáveis de represálias com motivação política contra cidadãos guineenses noutros países, sérios problemas de independência judiciária, falta de investigação e responsabilização em casos de violência de género, corrupção grave, tráfico de pessoas e trabalho infantil. O relatório adianta que, apesar do governo da Guiné-Bissau ter condições para investigar e punir funcionários que cometem abusos e que se envolvem em corrupção, a impunidade continua a ser um sério problema. O Departamento de Estado norte-americano avançou a manipulação política do sistema judiciário. Diz que os juízes têm falta de formação e são inadequadamente pagos e sujeitos à corrupção. Sobre as liberdades civis, o relatório diz que, apesar da Constituição da República afirmar que há liberdade de imprensa e de expressão no país, aquele direito, muitas das vezes, não é respeitado. E sublinhou que, desde que o presidente Umaru Sissoko Embaló tomou posse em fevereiro de 2020, as Nações Unidas e outras entidades relataram vários atos de intimidação contra a comunicação social, incluindo a estatal. A Liga Guineense dos Direitos Humanos diz que o relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América espelha os casos que têm vindo a denunciar nos últimos tempos. A Liga Guineense dos Direitos Humanos diz em reação que o relatório vem confirmar o que vinha denunciando nos últimos tempos. Em entrevista à RTP África, o vice-presidente da Liga diz-se tratar do relatório mais completo já produzido. É um relatório que vem dizer ao Estado da Guiné-Bissau que a sua receita de intimidação, de repressão, de chantagens, de tentar condicionar o exercício dos direitos e liberdades fundamentais assegurados pela Constituição e as normas internacionais assinadas e ratificadas pelo Estado da Guiné-Bissau, é uma receita que não tem pernas para andar. Sobre as liberdades civis, Boubacar Touré considera vergonhoso os factos evocados no relatório. Raptos e espancamentos dos jornalistas, os discursos de ódio contra a liberdade de imprensa, os sequestros, os ataques e destruição à Rádio Capital FM e outros. O relatório surgiu numa altura em que o governo, de uma forma ilegal, ordenou o encerramento de mais de 70 órgãos de comunicação social. O governo, na sua última reunião do Conselho de Ministros,
decidiu, através de um decreto, que doravante as licenças para o exercício de radiodifusão serão emitidas pelo Ministério da Comunicação Social com validade de 2 anos. O governo veio dar mão à palmatória, reconhecer que atuou à margem da lei e, por conseguinte, decidiu corrigir a sua atuação. O que nós esperamos é que o governo seja consequente neste ato, ou seja, devolver as taxas que foram ilegalmente cobradas aos órgãos de comunicação social. A Liga apela ao governo para tirar todas as ilações e mudar o rumo de repressão que não ajuda em nada a imagem do país. Guiné-Bissau, que registrou nas últimas 24 horas apenas um caso positivo de Covid-19 e não houve registro de vítimas mortais. Segundo os dados atualizados pelo Alto Comissariado para a Covid-19, uma pessoa continua internada, o que leva para 720 o total de casos ativos no país. As autoridades pedem a adoção de medidas preventivas para conter a propagação da doença, sobretudo nos festejos da Páscoa. Desde o início da pandemia, a Guiné-Bissau registrou 8.176 casos acumulados da doença, 7.280 recuperados e 170 óbitos. É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem.